Muito bem, estamos mais uma vez aqui nos estúdios do JPTV e hoje estou recebendo a presença do presidente do Porto Ferreira Futebol Clube, o nosso amigo Rogério, e também o Sensei Wilson. Acho que eu falei certo, se eu não falei ele vai me corrigir durante o nosso bate-papo. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre uma honraria que o Porto Ferreira Futebol Clube, na pessoa do presidente, acabou recebendo, que é o Colar do Samurai. É isso mesmo, Rogério? Colar do Samurai? É isso. E cadê o colar, Rogério? Puxa vida. Já ficou no clube lá, né? Já ficou no clube. Mas lá, a gente vai estar ilustrando aí com Sim. as imagens. Ô Wilson, obrigado por ter vindo, né? E falar um pouquinho. Eu ia perguntar pro Rogério, mas eu entendi que ele não é muito de judô, não. Né? E para falar sobre essa honraria, o cara tem que, no mínimo, entender um pouquinho de arte. É uma arte marcial também, o judô. Isso, o judô é uma arte marcial. Então explica um pouquinho o que é escolar, como é que foi, por que o Porto Ferreira recebeu essa honraria. Bom, primeiro aí, boa tarde, né? É assim, ó... Sensei, explica o que é primeiro, para as pessoas mais leigas como Isso. a gente, assim. Você luta judô? Não, não luta. É. Eu tava treinando para sumô, mas não deu tempo, eu não cheguei na categoria de peso ainda. Não, sensei em japonês quer dizer professor, né? E é o cara que veio antes. No Japão significa a pessoa que veio antes. E aí tem o que veio depois, que no caso é o Senpai, né? Que é os que vêm depois. Então por isso que é denominado sensei, né? E a maioria das artes marciais japonesas, elas usam sensei, porque isso aí é do país mesmo, entendeu? Tem algumas artes marciais que são da China, que eles usam outros nomes, mas o padrão, por ser uma arte marcial japonesa, é sensei. Sensei, que seria então professor, Seria na professor. tradução direta. Isso, na tradução direta, professor e o que veio antes. Entendi. O que está apto a ensinar. Entendeu? Beleza. Bom, então nós já sabemos que temos aqui o professor Wilson, vamos falar na nossa língua, porque nós estamos no Brasil, né? O sensei. E o pessoal se habitua bem a falar isso, Wilson? Sim, porque durante as aulas, tudo que a gente fala é em japonês, né? Uhum. A maioria das palavras, até o chamamento de atenção é em japonês. Então, com o tempo, os alunos e o próprio sensei, ele vai se acostumando, entendeu? Então você sabe algumas palavras ou uma boa parte em japonês? Sim. Ou só da área de artes marciais? Não, da área de artes marciais e algumas poucas coisas, porque a língua japonesa é uma língua difícil de se falar, né? De se falar e de se escrever. Porque cada pauzinho daquilo ali significa alguma coisa, não? Porque ela, assim, na realidade, a língua japonesa ela tem duas línguas, né? Que é o mandarim, que eles falam, que é o mais, e tem o kanji, que são essas letras que o pessoal fala de pauzinho, entendeu? Uhum. Que a gente não entende. Falar, você fala alguma coisa, escrever, você escreve alguma coisa também, não? Bem pouco, né? Porque como você se identifica, você se propõe a dar aula, então você tem que saber o que você está fazendo. Entendi. Né? Escrevo, mas bem pouco, né? Numa saudação simples, a gente está começando um bate-papo, vai começar um encontro, vai começar um combate, que seja um cumprimento, de repente um boa tarde, você sabe ou não? Geralmente quando vai começar um cumprimento, o pessoal usa-se muito uma palavrinha curta que é o os. Os? Né? Seria no vocabulário aqui nacional, é a letra O e 2 S, que quer dizer estamos prontos, entendeu? Entendi. E seria também que usa muito assim no cumprimento de boa tarde, bom dia, né? Porque no Japão se usa muito a curvatura do corpo, né? Entendeu? Uma vênia, vamos dizer assim. Porque no Japão não se usa cumprimento de mão, de abraço, isso é uma tradição Não foi deles. por conta de pandemia, né? Não. Porque aqui no Brasil a gente usava tudo, abraço, beijo, perto de mão. Não, no Japão, aliás, a única profissão que não precisa se curvar perante o imperador é o professor. Os demais, todos, são obrigados a se curvar, e é uma tradição deles se curvar ao invés de dar um aperto de mão. Entendi. Entendeu? É uma tradição milenar, desde quando dos primórdios lá dos reis, né? Então, e isso aí foi se introduzido nas artes marciais japonesas.
Que bom se no Brasil, né, os professores não precisavam se curvar tanto aos governantes, né, dar os devidos valores, que é o caso do Japão. Ô, Jé, fala um pouquinho, como é que foi você estar lá numa solenidade e de repente receber uma honraria? Eu me senti muito honrado ali no dia, né, ser agraciado com esse colar, iniciando um trabalho no Porto Ferreira Futebol Clube. E tá muito marcante o judô, porque o primeiro ato meu de presidente do Porto Ferreira Futebol Clube foi aprovar um aulão de judô, né, que a gente de imediato, antes até de ser presidente, falou, não pode ser, porque eu assumi dia 6 de setembro, dia 7 já teve a aula, já né? Houve o pedido. Já houve o pedido, eu já prontamente atendi o pedido, autorizei a permanência deles lá. Aí nesse aulão já saiu algumas solicitações de troca de tatame, melhores condições para o judô. Também prontamente já atendi eles ali. E a gente começou ali, né, um entrosamento muito legal com essa turma. Já aumentou os alunos do Porto Ferreira Futebol Clube, né? Já cresceu bastante nesse pequeno período que a gente está lá, dessa condição que a gente está dando, esse apoio, né? E ali o clube é de muita tradição, né, Wilson? Sim. Saíram bastante ali, tipo, campeões, faixa preta, Sim. graduações ali, né? Depois já pode até te passar números aí, né? Inclusive, até para as pessoas que estão nos assistindo, assim, colar do samurai. O que é esse colar? O que significa esse colar? E na relação ao judô no Porto Ferreira Futebol Clube, se existe aí uma idade mínima, com quantos anos se pode querer, né, aprender a técnica, como competição, como autodefesa, ou simplesmente por condicionamento físico? Explica um pouquinho aí, Sensei. Bom, assim, referente ao colar de honraria e da Ordem do Samurai, eu também sou vice-presidente da Liga Paulista de Judô, né? E a central dela é em São Paulo, né? E a maioria dos eventos são feitos na Escola de Educação Física da Polícia Militar, porque tem muitos coronéis de PM, major, que eles praticam judô e também fazem parte da Liga Paulista de Judô, né? Que é um órgão oficial. Ela veio através da Lei Pelé, né? Que a Lei Pelé, ela incentivou o quê? As modalidades de esporte a desvincular das federações, né? Porque as federações, eu não vim aqui falar mal de federação nenhuma, né? Porque eu também já fui participante da Federação Paulista de Judô, só que elas estavam esquecendo do quê? Do verdadeiro judô. Eles visavam muita competição e o judô tradicional estava sendo esquecido. E aí houve-se o quê? Um entendimento que deveria ser fundado algumas ligas e algumas coisas que as ideias não batiam, né? As federações hoje elas brigam muito por valor aquisitivo, por dinheiro, né? Infelizmente o dinheiro, a política, ela entrou no esporte também de uma maneira, né? Então se surgiu as ligas. E a liga, ela todo ano ela faz essa homenagem, que tem dentro dessa homenagem, ela homenageia os professores que são destaques no estado, né? Como que é esse destaque? É através do que foi feito dentro da sua academia ou do seu clube, né? Em prol do judô, seja ele da cidade ou do estado, né? E esse ano, pela primeira vez, a Liga de Judô Paulista, da qual eu, como disse, sou vice-presidente, foi resolvido homenagear uma entidade. E aí houve uma votação de nível estado, né? E se chegou ao nome do Porto Ferreira Futebol Clube, né? E isso se deve por conta das ações do clube em relação ao judô. Sim, se deve em relação às ações do clube, né? Juntamente com as minhas, que faço parte da modalidade, né? E mais também do clube, entendeu? Porque sem a ajuda do clube não seria possível as atividades que foram feitas, mesmo durante a pandemia. Porque na minha modalidade, o judô, né? Como o jiu-jitsu também, sofreu muito porque é esporte de contato,
Teve que parar Teve que parar, né? Ficou um bom tempo parado. Muitos professores que eles têm academia, eles perderam a academia, porque depende de aluno, né? Então foi um negócio complicado. Inclusive esse evento que o presidente, o Rogério, participou, foi o primeiro evento presencial depois da pandemia. Então aí houve-se essa necessidade e chegou ao consenso que o Porto Ferreira deveria ser homenageado com esse colar da Ordem do Samurai. Esse colar, que eu falei, ele é nível estado. E assim, são poucas pessoas, e entidade é a primeira, né, que tem... Bom, de qualquer forma, o Porto Ferreira já está na história, né? Sim. Pelo fato de ser a primeira. Ser a primeira. Começou uma premiação para entidades, e o Porto Ferreira Futebol Clube, por ser o primeiro, já está na história. Isso, sim. Né, devido ao merecimento das ações. E só completando, isso aí, assim, nessa votação, não houve participação minha. Entendi. Né? Porque às vezes o pessoal pode falar, mas... ele é vice-presidente, me favoreceu. Então assim, não, essa votação não teve participação da parte da diretoria. Né? É uma participação, é uma votação que tem entre outros membros, outros professores, né, de outras entidades. E, como eu disse, chegou-se ao nome do Porto Ferreira Futebol Clube. Bom, o que tende a valorizar ainda mais, né, Rogério? Sim. Porque quando você fala, o cara é vice-presidente, deu aquela favorecida, de repente você tem conhecimento que ganhou uma honraria. Sim. E que foi escolhida por outras pessoas que talvez participassem de outras entidades, fala, não, Porto Ferreira merece por conta disso. Isso, foi dar uma lisura, uma transparência, uma transparência, né? E fortalece, né? Você vê agora um garoto, alguém que queira praticar a modalidade, né? Sim. O Porto Ferreira já era referência, né, Wilson? E com essa honraria que a gente ganhou lá no clube, torna-se mais atrativa a prática do clube. A gente vai, com isso, angariar vários alunos, né, Wilson? Que nem eu estou no Porto Ferreira há 21 anos, né? Nessa área. Ministrando aula de judô. Eu pratico judô há 45 anos. Né? Quase que eu tenho de idade. A minha graduação hoje atual assim, para o pessoal entender, é faixa coral, né? Porque na modalidade, para a pessoa que é leigo, ele acha que a faixa preta é a Eu ia exatamente falar isso, né? O cara é faixa preta. Tanto é que eles falam, o cara é faixa preta. Quer dizer, então, a gente tem aquela ideia que a faixa preta é a top da categoria. E não é. Não é. Assim, seguindo as normas do judô que veio lá do Japão, né? O judô foi introduzido aqui no Brasil em 1922. Que a primeira apresentação foi feita em Porto Alegre, né, pelo sensei Maeda, né, que veio do Japão especificamente para isso. E aí foi difundido em Porto Alegre, depois ela desceu para o Rio e veio para São Paulo. Então o ano que vem ela completa 100 anos de Brasil, né? E então o pessoal acha que assim, faixa preta é a última. Não, ela é o estágio de que o aluno está pronto para aprender judô. Dali para frente ele vai aprender o verdadeiro judô, né? Para ele chegar na faixa preta, rapidinho, quais são os níveis de cores de faixa? A primeira faixa é a branca, tá, que é a iniciação, que é a criança aí de 6 anos para cima. Já né? pode praticar. Aí ele vai lá, a branca, a azul, a amarela, a laranja, a verde, a roxa, a marrom, e aí a preta, primeiro dan. Porque essa preta ela vem com um risco vermelho. Entendi. E aquele risco significa o dan. Aí vem segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, sexto dan. Aí ela muda de cor, fica vermelha e branca, que é a faixa que eu tô hoje. Que é a coral. Né? Que é o sexto dan, que é o kodansha que eles falam, né? E aí ela vem sétimo, oitavo, no nono ela fica vermelha inteira. E décimo, que é a última, vermelha inteira. Só que aqui no Brasil a gente só tinha um 10º dan que faleceu esse ano aqui, que é o sensei Masao Shinohara. Essa conquista de graduação, vamos dizer assim, de graduação de faixa, é por tempo, é por técnica, como é que funciona? Porque você só tinha um dan, então a gente imagina que para chegar nesse estágio tem que ter uma vivência um pouco longa. Até a marrom, os professores, no caso os faixa preta, que eles já estão aptos a dar aula,
até a faixa marrom ele pode promover. E aí ele vai ser pedido algumas técnicas, né? A parte de condicionamento físico que também entra, a dedicação do aluno, né? Da marrom para preta é a liga ou a federação que pode promover. Entendi. E aí também é avaliado o quê? Uma exigência de técnica, no mínimo aí umas 400 técnicas, né? Mais outras partes são exigidas, vários cursos que são feitos durante o ano. Então esses cursos são proporcionados pela Liga do Judô Paulista, e o cara que é candidato a mudar de Dan aí, de Dan ou ser faixa preta, ele tem que fazer todos esses cursos aí. E para cada Dan é um curso diferente, porque são técnicas diferentes. Entendeu? Se ele for um cara competidor, que ele está competindo, ele pode prestar de cada um ano. Se ele não é competidor, ele se identificou a ensinar o judô, se ele só dá aula, cada Dan tem um tempo. É no mínimo 3 anos para ele poder mudar. Mas ele tem que passar pelo mesmo processo, fazer os cursos, tudo certinho. A única exigência que ele não vai ter é a parte da luta. Entendi. Porque além das técnicas, é exigido a parte de luta, né? E essa luta funciona mais ou menos assim. Nós 3 aqui estamos lá para pegar a faixa preta. Ok. Então assim, ela não tem uma divisão de tamanho, de peso. Entendi. Nós vamos lá, entendeu? Vai na disputa. Hoje se faz um negócio um pouquinho mais coerente. Eu acho que o Rogério nessa uma desvantagem, ia perder. Hoje se faz um negócio mais coerente, ainda se divide, né? Mais ou menos pelo peso, entendi, a idade, né? Quando eu saí faixa preta em 89, já não tinha isso aí. Era todo mundo contra todo mundo. Mas é assim, é um negócio, para quem está dentro, é difícil querer sair, né? E para quem está fora, o cara ele inicia. E tem que ter muita disciplina também, né? O judô é um esporte assim, que ele prega muita disciplina, né? Muita. Inclusive eu falo sempre para os meus alunos que se eu for aplicar o judô que eu aprendi, né? Muitos iam embora. Não ia aguentar. É porque eu falo assim, hoje a gente vive uma geração meio complicada, né? Tanto de filhos e pais, né? Entendi. Mais de pais do que de filhos, entendeu? Então você não pode forçar muito, querer exigir muito, porque hoje tudo é bullying, tudo é... tem que tomar um cuidado danado. E quem procura mais, homens ou mulheres? Ou como é que tá? Tá misto? Não, o judô, ou a sua categoria? Ele é um esporte assim, vamos dizer assim, unissex, mas ele é procurado por ambos. Aqui no Porto Ferreira, como é que tá a procura? Não, hoje aqui tá médio, tá equilibrado, porque eu tenho muitas alunas femininas, inclusive eu tenho uma aluna que se formou faixa preta o ano passado, né? Porque diz a história que você só pode ser considerado sensei quando você forma um faixa preta. Entendi. E eu já estou aí na casa dos 14. Faixa preta formado por você. Por mim. E eu não tinha nenhuma mulher. Porque que ocorre o quê? Que as meninas, elas entram com 6, 7 anos, aí elas atingem uma idade de 14, 15 e aí começam a descobrir o mundo, quer namorar, aí o namorado não entende, que é o esporte, e acabam deixando o esporte. Entendi. Essa eu consegui. Tem outras que estão a caminho, né? E o judô também não deixa de ser uma defesa pessoal, né? Ele tem o lado de defesa pessoal, porém os professores, eles praticam hoje para a criançada, os jovens, mais é o quê? É a disciplina e o treinamento para a competição, né? Aí, dos 16 anos para cima, começa a entrar a parte de defesa pessoal. Mas o judô em si, ele já é uma defesa pessoal, né? A própria arte já é isso. A própria arte já é isso. Eu lembro isso aí quando garoto ainda, porque tinha muitos livrinhos, né, que ensinavam. Na minha geração, por exemplo, você ia na banca de revista, aprenda judô, quer dizer, já tinha a revistinha com alguma, mas só na técnica de defesa mesmo, né? Defesa pessoal. Existe o curso específico de defesa pessoal do judô, que ele é focado a gente fala que nem eu aplico muito, né, em São Paulo esse curso, que é o curso de Goshinjitsu, que é defesa pessoal urbana, né? Então ele tem um curso específico para defesa pessoal. Mas em si as técnicas que é aplicada no judô,
o próprio, como eu vou dizer assim, o aluno aprende a cair. Nem eu, quando comecei a treinar judô, não existia tatame. Caía no chão mesmo. A gente forrava lá 2, 3 lonas de caminhão e ferrava o pau lá. Hoje não, hoje é um negócio mais complexo, né? O tatame veio para ajudar. E então, assim, a própria queda que você aprende, ela é uma defesa. Porque a maioria do ser humano não sabe cair. O judô, ele sabe cair e sabe levantar. Técnica. Bom, a gente sabe que tem um tempo de entrevista, isso aqui você vai estar nos acompanhando pelas nossas mídias e também pelo Jornal Impresso. Rogério, eu queria que, para finalizar, o fato de nós estarmos aqui, primeiro é para valorizar. Eu acho que a gente tem que reconhecer as entidades que ganham e são honradas, no caso com o colar de samurai, que foi o prêmio que recebeu. E você falasse um pouquinho sobre o Porto Ferreira Futebol Clube, o que as pessoas podem esperar, principalmente nessa área esportiva, que o judô também é um esporte olímpico, né? E existe, antes de você responder, Rogério, o Sensei, existe aí a possibilidade, por exemplo, de alunos daqui do Porto perceber, você ter a percepção, esse cara tem cacuete, de repente, para uma participação num patamar mais avançado, de repente uma disputa olímpica. Como é que é feita essa separação? Ou diríamos o olheiro, como a gente vê no futebol, que menino joga bola, isso aqui tem potencial. Existe esse estímulo ou não? Sim, como eu falei, existe através dos campeonatos que são feitos regionais, amistosos, e a federação e as ligas, elas têm um cronograma anual de competição, né? Eu já tive aqui meninas que foram campeã paulista, só que chegou naquela fase, né? Da idade e acabou abandonando. E tinha futuro, assim, não vou falar que poderia se chegar numa Olimpíada, porque hoje o que peca muito é o que? É o tal do investimento, né? Investidor. Então, o judô, por ele ser um esporte amador, hoje se vê com outros olhos, né? Até pelas conquistas que tiveram nas últimas Olimpíadas. O judô é o único esporte olímpico que todas as Olimpíadas ele traz medalha. Todas. Desde a primeira, né? Inclusive aqui no Brasil nós temos o professor, o Sensei, que foi o primeiro medalhista olímpico, que ele é vivo até hoje, né? Então, assim, o que falta um pouco vamos dizer assim, bendita, né, da política, olhar com outros olhos. Porque assim, o clube, ele oferece, os clubes, né, ele oferece, o Porto Ferreira Futebol Clube oferece, o Clube de Campo oferece, que é eu também que dou aula lá, eu dou aula em Santa Rita, no clube de lá. Só que falta o quê? A parte social, que aí entra a parte da política da cidade, né? Você acredita que essa honraria, né, o colar de samurai, pode começar a mudar um pouquinho esse olhar ou não? Eu acredito que sim, né? Acredito que pode, e na minha humilde concepção acho que deveria, porque assim, nas periferias ou até no centro da cidade, né, a gente tem pessoas que têm bastante vontade, mas não tem oportunidade, porque às vezes o pai ou a família não tem condição de ser sócio de um clube, né, seja ele do Porto Ferreira ou de qualquer outro, né. Então o que falta é que o poder público entrar com esse espaço, porque a gente vai achar nesses locais aí, como o futebol achava no Areião, né? Os melhores jogadores de futebol saíram do rachão do Areião, né? Hoje não tem mais isso, tem-se as escolinhas, né? Que é difícil de se formar hoje, e mesma coisa no judô, né? As ligas e as federações, elas oferecem projetos que visam o quê? A federação mesmo, a liga de judô, ela tem lá um projeto que chama Projeto Futuro. Então esse aluno, ele entra lá, é feita uma seletiva, né? E essa seletiva, ele vai, se ele passar, ficar entre os 3 primeiros colocados, ele vai ficar lá com casa, com estudo, com acompanhamento médico, e de lá ele vai seguir para as grandes competições, né? E nós tínhamos também, só completando, um grande centro aí desse judô de excelência em Bastos, né? E lá saía
que saiu o Thiago Camilo, que foi campeão olímpico, e outros aí. Tranquilo. Bom, para você que está nos assistindo, agora o recado do Rogério, né? Para quem quer ser sócio, não tem oportunidade. Sim. Lembrando até do que o Sensei falou em relação a um olhar, né, da administração pública, municipal, olhar com carinho, porque se existe o trabalho no clube, nada impede também, Rogério, que de repente possa haver algum tipo de parceria, né? Parceria. Público-privada, público com o clube, enfim. A sua mensagem aí aos nossos ouvintes. O Porto Ferreira Futebol Clube, além do judô, tem ali praticamente 22 modalidades, e modalidades de saúde também, não é só de esporte, né? Por recomendação médica, alguma coisa para se tratar a saúde, não a doença. O clube é dessa forma, um clube social também, recreativo. E hoje está bem flexível a entrada para o Porto Ferreira Futebol Clube. Quem já foi sócio, a gente tem uma facilidade maior para poder voltar ao clube, né? E uma qualidade de vida. E o clube agora também está pleiteando, a gente já tem um bom relacionamento com o governo municipal, estamos abertos às parcerias, tá para sair alguma coisa aí já por daqui a um tempo, já estamos conversando com o setor de esporte lá, com o secretário de esporte, Anselmo Basílio, então estamos bem alinhados aí nesse sentido, porque todo mundo passou por dificuldade, né, Paulo? Todos os setores, o clube não foi diferente disso, estamos em retomada, tá um momento difícil ali, mas já estamos tendo um horizonte. E dentro deles é essa parceria pública que a gente está bem próximo de conseguir algo muito bom para a cidade e para o Porto Ferreira. O clube carrega o nome da cidade, né, Paulo? Sem dúvida. Porto Ferreira Futebol Clube. Então, e por mais daqui uns dias também, hoje estamos firmando lá um novo formato no futebol, daqui uns dias a gente já estamos formatando ele, a gente vai vir divulgar. Mas estão de portas abertas, qualquer dificuldade pode procurar a gente, estou muito presente no clube, todo dia lá, 2 ou 3 vezes, né? Mas a gente está lá para realmente atender o sócio ou a população de Porto Ferreira nesse sentido. Legal, gente. Quero agradecer ao seu Rogério, agradecer ao Sensei. Logicamente, uma honraria importante, né, para a cidade, para o Porto Ferreira Futebol Clube. O Rogério foi o que recebeu, porque está no cargo, né, de presidente, mas nós não podemos deixar de enaltecer o Sensei, que há mais de 2 décadas atua com essa função no Porto Ferreira Futebol Clube, e lógico que teve um peso para isso, né? Sim. Então, Sensei, em seu nome eu quero parabenizar todos os esportistas, os judocas, eu acho que é assim que pronuncia, e para você que tem pré-intenção de uma arte marcial, seja por autodefesa, seja por condicionamento, seja por esportes, enfim, procure o Porto Ferreira Futebol Clube, e eu tenho certeza que o Sensei Wilson vai estar lá com os braços abertos para te acolher. É isso, Sensei? Isso, eu faço das suas palavras aí as minhas, né? E o Porto Ferreira, o judô do Porto Ferreira está aberto dos 6 aos 100 ou mais. Então você está enquadrado na categoria. Rogério, sucesso, parabéns a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós voltamos aí no próximo encontro. Até lá, tchau. Boa tarde.